Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, e agradecemos também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a vocês que têm divulgado o canal para outras pessoas, para que também se inscrevam e que juntos possamos continuar espalhando a palavra de Deus para pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas que através do nosso compartilhamento muitas pessoas poderão chegar ao conhecimento de Jesus e aceitá-lo em sua vida. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria São Pedro, é de Porto Seguro, na Bahia. Maria Aparecida de Almeida Aigner, é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Reginaldo e Adelina são de Frutal, em Minas Gerais. Cida Will, é de Guriri, São Mateus, Espírito Santo. Liduína Souza, é de Ananindeua, no Pará. Luiz Antônio é de Piracaia, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia de vida que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos aquilo que estaremos estudando, que possamos tirar lições para a nossa vida e colocar em prática. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que enfrentam seus problemas, suas necessidades, suas lutas, suas dificuldades, que permaneçam confiantes em Ti e que recebam as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso último estudo desta série, Gênesis, o princípio da criação, e estamos chegando já no final do livro. Estamos até ontem no capítulo 47 e hoje nós vamos ver o capítulo 48 de Gênesis. E lembrando que a partir da próxima semana nós estaremos iniciando uma nova série, e esta série nós teremos como título Provados no Fogo. É o estudo que iremos fazer durante algumas semanas, e todos nós temos provas, temos tribulações, temos lutas, passamos pelo fogo da provação, mas com certeza Deus, Ele tem estado conosco e nos dará a vitória. Nós esperamos que vocês estejam conosco também, estudando a próxima série. Nós falamos ontem a respeito de Jacó se estabelecendo lá no Egito. Ele recebeu então, juntamente com a sua família, as terras de Ramassés, e lá eles permaneceram. Dissemos ontem também que Faraó queria que os irmãos de José trabalhassem para ele, cuidassem do rebanho, mas, orientados pelo próprio José, os irmãos disseram que não, eles não poderiam assumir essa responsabilidade porque eles não iriam permanecer lá por toda a vida. Eles iriam retornar para a terra de onde eles haviam vindo. E então, o outro objetivo que José teve em dizer para os irmãos para que não aceitassem é porque os egípcios não adoravam o mesmo Deus que eles, não criam no mesmo Deus. E eles se misturando, eles por certo seriam influenciados por essas outras crenças que eles tinham, os egípcios tinham, e então eles permaneceram lá na terra que eles receberam de Faraó, cuidando do seu próprio rebanho e levando as suas atividades normais. Jacó, ele, depois de alguns anos que estava ali no Egito, já chegando à sua idade, próximo do fim da vida, que infelizmente é o que acontece com todos nós, com todos aqueles que conseguem chegar a 80, 90, 100 anos. Sabemos que estamos caminhando para o fim da vida, mas nós temos a esperança da breve volta de Jesus. É claro que sabemos que um dia nós poderemos morrer, mas a nossa esperança é estarmos vivos quando Jesus voltar. Este é o nosso desejo.
mas nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E agora, se nós descansarmos antes da volta de Jesus, nós descansaremos na certeza de que nós o veremos. Quando ele voltar, nós seremos ressuscitados. Então essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa certeza. Jacó, ele estava já numa idade avançada, já estava próximo da morte, e ele tinha a certeza, a esperança de que o seu povo, a sua família, os seus descendentes iriam voltar para Canaã. Ele tinha no coração essa certeza, por quê? Porque era uma promessa de Deus. E então, Jacó, se lembrou, do antigo retorno dele quando saiu de Padã Arã, onde morava ali o seu tio Labão. Ele voltou para Betel, ali onde ele teve aquele sonho. Então, Jacó, nesse momento que estava vivendo ali no Egito, ele se lembrou do seu retorno a Betel, ali onde ele teve o sonho daquela escada, e ele disse que ali era a porta dos céus, era a casa de Deus. Ele ungiu aquela coluna, uma pedra que ele colocou, e depois que ele passou 14 anos, 20 anos lá em Padã Arã, na casa de seu sogro, ele retornou e estava lá em Betel. Aqui em Gênesis 48, Jacó, ele abençoa os filhos de José. Nós vamos ler alguns capítulos. Diz aqui: certo dia, Gênesis 48, verso 1. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascido aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles serão seus, e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de José. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus, diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. E aí continua ainda mais alguns versículos para terminar o capítulo 48, e vemos aqui que Jacó, ele cruzou os braços assim, a mão esquerda colocou sobre a cabeça de Manassés, que era o filho mais velho, e a mão direita sobre Efraim, que era o filho mais novo. E quando José colocou os 2 para serem abençoados, ele colocou
Manassés próximo à mão direita do pai, porque ele era o mais velho, era o primogênito. E houve essa inversão de mãos. O Jacó, ele transferiu uma bênção maior para Efraim, que era o filho mais novo. E José, ele não ficou assim muito satisfeito quando viu o pai fazendo essa troca de mãos. E então José, ele procurou levantar a mão para passar na mão do pai, para passar para a cabeça de Manassés e Efraim, inverter as mãos do pai, mas Jacó, ele se recusou. Jacó disse: José, eu sei o que estou fazendo. Manassés também se tornará um grande povo, mas o seu irmão mais novo será ainda maior e seus descendentes se tornarão muitas nações. Então assim, Jacó lhe abençoou os dois rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. E então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre meus e seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Então aqui estava a bênção de Jacó sobre os filhos de José. Interessante que Jacó, ele não abençoou os outros netos, filhos, dos outros filhos que Jacó tinha. Ele só abençoou os filhos de José. Interessante, não é? E nessa bênção que ele estava dando aos filhos de José, Efraim e Manassés, ele estava também agora tendo-os como seus próprios filhos. E Jacó até disse: José, os outros filhos que você tiver aqui no Egito depois desses dois serão seus, mas esses são os meus filhos. Jacó era uma pessoa que amava incondicionalmente seu filho José, ainda mais depois do que passou, pensando que o filho havia morrido e agora reencontrando como governador do Egito. Ele continuou amando José e até os filhos de José e transferindo para ele as bênçãos então, e na certeza de que todos iriam se lembrar, toda a descendência do povo de Israel iria se lembrar de Efraim e Manassés, porque Jacó os havia abençoado. Precisamos também estar sempre abençoando os nossos filhos, os nossos netos. Nós não podemos proferir maldições, desejar o mal para os nossos filhos. Vivemos numa época em que os filhos nos trazem muitos desgostos, nos trazem muitos problemas, não querem ouvir a voz de Deus, não querem fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim, nós, pais, temos que estar orando por eles, orando pelos nossos netos. Eles enfrentam muitas tribulações, muitos problemas, muitas pressões. Os filhos nossos, os nossos netos, os que estão nascendo nesse período que nós estamos vivendo, eles são muito influenciados nas escolas onde estudam, pelos professores, pelos colegas. Eles são praticamente orientados a desobedecer os pais, a viver a sua própria vida. É por isso que os filhos estão tão rebeldes hoje em dia. E nós que cremos no Senhor, nós temos que colocá-los diariamente nas mãos do Senhor e em casa conversar com Ele, orar com eles e procurar transferir para eles aquilo que nós cremos, para que eles não sejam tão influenciados como tem sido a maioria em nossos dias. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos que tudo foi feito por intermédio dele, todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.